Efésios capítulo 1, no versículo 3 ao 5, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora você pode passar um pouquinho mais para frente aí, em Efésios mesmo, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. Queridos, nós fomos escolhidos por Deus, amém? Para sermos os seus filhos, filhos por adoção. A palavra fala assim que antes da fundação do mundo, você pode dimensionar isso? Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos predestinado para sermos seus filhos. Deus já tinha um plano ao nosso respeito. Lá no Salmo 139, o salmista fala que ainda quando éramos um embrião, Deus já nos conhecia. Deus já tinha escrito no seu livro aquilo que Ele tinha em mente para cada um de nós. Eu quero dizer para você, querido, que o Pai, o nosso Pai celestial, Ele nos ama, amém? E Ele tem um bom plano para a nossa vida. E o seu plano é um plano perfeito. E nós precisamos conhecer o nosso Pai, conhecê-lo na profundidade. Não apenas conhecer sobre o nosso Pai, não apenas conhecer as qualidades do nosso Pai, não apenas conhecer o que o nosso Pai faz, mas conhecer de experimentá-lo, conhecê-lo, de caminhar com Ele, assim como Adão andava no Éden com o Senhor. Sabe, queridos, tudo que Deus quer de nós, tudo que o Pai deseja de nós é relacionamento. Porque é no relacionamento que nós vamos sendo transformados. É no relacionamento que nós vamos sendo curados, libertos, e vamos nos transformando a cada dia à sua imagem. A palavra fala assim que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Quantos filhos amados nós temos aqui nessa noite? Você é um filho amado de Deus. E ele fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor. Imitar a Deus é andar como Cristo andou nessa terra, amém? É andar em amor, é viver em amor. O pai, ele é um espelho para os filhos. Quantos pais nós temos aqui? 3, 4. Está faltando pai aqui nessa igreja? Levanta a mão, você que é pai, assim, bem grandão, bem alto. Ok. Né? Hoje temos alguns pais aqui. E o pai, ele se transforma em um espelho para os filhos. É natural um filho desejar imitar o pai. É natural um filho querer ser como o pai. Desde pequenos, os filhos, eles querem calçar o sapato do pai. Eles querem usar uma roupa que o pai usa.
Esses dias atrás, alguns meses atrás, para ser mais preciso, meu esposo estava usando uma blusinha com aquele passarinho, né? E meu filho invocou que ele queria uma blusa com aquele passarinho. E o Júnior, quando ele invoca com uma coisa, é forte. E aí, por lá, meu esposo achou uma blusa com um passarinho, né? Um passarinho pequenininho, né? Que é de uma marca. E aí, esses dias atrás, meu esposo começou a usar barba. Não sei se os irmãos perceberam, né? Que ele começou a usar barba, também aderiu à moda da barba. E depois que ele começou a usar, meu filho virou e falou assim: mamãe, compra uma barba para mim. Porque o pai dele estava usando barba, ele queria uma barba. Os nossos filhos, eles olham para nós. E nós precisamos ser bons exemplos. O pai, ele é um espelho para o filho. Esses dias eu estava batendo aquele papo cabeça com o Júnior também. E tentando incentivar ele já a gostar de música, né? Os irmãos sabem, né, que eu amo música desde que eu era criança. Eu já gostava de música. Não sei de quem eu herdei isso, porque a minha família não tem nenhum músico e nem um cantor. Mas Deus, ele colocou isso dentro de mim desde que eu era criança. E eu, né, tento incentivar meus filhos, né, fazendo tudo que eu posso, para que eles também gostem. E eu falando: Júnior, que instrumentos você quer aprender a tocar? Bateria, teclado, guitarra? O que você quer? Você quer uma guitarra, né, para você fazer? Não, mãe. Eu quero um microfone. Aí eu falei: você quer cantar então, né, filho? Legal. Não, mamãe, eu quero pregar. Você não está entendendo. Eu quero pregar. Você quer pregar? Beleza, então, tudo bem. Claro que depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas aí ele chega aqui, aí ele vê o pai dele com o microfone, já quer o microfone. Porque os nossos filhos, eles querem imitar o seu pai. Os filhos querem imitar os pais, amém? Então o pai, ele se transforma em um espelho para o filho. E principalmente quando um pai é um bom referencial, o filho, ele vai crescendo e ele vai desejando imitar essas características positivas do pai. E, infelizmente, até as negativas, os filhos também acabam herdando, porque é natural. Amém? O pai, ele é um espelho para o filho. Repita comigo: o pai é um espelho para o filho. E o Senhor, ele nos chama a sermos os seus imitadores. Agora, como imitar o pai? Como imitar alguém tão perfeito? Como imitar? Para a gente imitar o nosso Pai Celestial, a gente precisa conhecê-lo, amém? Sem conhecê-lo, não tem como nós o imitarmos. Sem aprofundarmos o nosso relacionamento com ele, não tem como nós o conhecermos e assim o imitarmos. Eu quero dizer para você, queridos, que um relacionamento superficial com Deus não vai te levar a conhecê-lo como pai. Você pode ter uma ideia: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus enviou o seu Filho Jesus. Mas conhecê-lo como pai só é possível quando nós nos aprofundamos. Nós podemos ouvir falar de uma pessoa, você pode ouvir falar de uma pessoa, você pode pesquisar a biografia dessa pessoa, você pode conhecer as qualidades dessa pessoa através de livros ou de outras pessoas que falem para você. Você pode conhecer as grandes obras que essa pessoa realizou. Mas se você não entrar na casa dela e você não tiver intimidade com ela, você não vai conhecê-la de fato. E, queridos, às vezes nós estamos assim, na casa do Pai. Às vezes já somos salvos, já entregamos nossa vida para Jesus. Ouvimos muito falar sobre Deus, conhecemos a igreja, que é como uma mãe, que nos alimenta com leite puro da palavra. Isso é muito bom, amém?
Mas muitos estão na casa do Pai. Têm um relacionamento com a igreja, mas não conhecem o seu Pai na profundidade. E o Senhor, Ele quer que nós o conheçamos. O Senhor, Ele quer que nós nos aprofundemos. Como podemos conhecer o Pai? Vamos abrir João capítulo 14, do versículo 5 ao 10. João 14, do 5 ao 10. Fala assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, que nós vemos os discípulos que caminharam com Jesus ali 3 anos, e ainda não tinham entendido como conhecer o Pai. Quem era o Pai, de fato? E Jesus fala assim: eu não acredito, vocês estão comigo há tanto tempo, e vocês ainda não têm conhecido, não têm me conhecido. Queridos, Jesus fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho carrega o DNA do Pai. Repita comigo: o Filho carrega o DNA do Pai. O Filho, ele manifesta a identidade do Pai. O DNA do Pai está revelado no Filho. Então, por mais que, vamos dizer que você tem um filho, você fala assim: mas ele não parece muito comigo, parece mais com a mãe. Mas o DNA do Pai está no Filho. Mesmo que não haja uma semelhança física muito grande, o DNA está lá. Amém? Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Queridos, não tem outra forma de conhecermos a paternidade de Deus, a não ser pelo Filho. O Pai, ele revelou toda a sua essência. Ele revelou todo o seu caráter através de Jesus Cristo. Jesus, ele é nosso modelo. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus é o modelo perfeito. E às vezes pode parecer difícil conseguirmos sermos semelhantes a Jesus. Talvez você fale assim: mas não é uma tarefa fácil ser semelhante a Jesus. Mas o Pai, ele preparou tudo para nós. Ele deixou alguém muito especial para estar conosco, para que pudesse nos ajudar nesse processo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos dar uma passeadinha aqui pela Bíblia, alguns versículos bem conhecidos. Mas eu quero que essa palavra entre no seu coração, amém? Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 19. Fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste
o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, a palavra fala assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a primeira característica de um filho que assume a identidade de filho de Deus é que ele possui esse filho, ele recebe o DNA do pai e passa a ser guiado pelo seu espírito. Os filhos que recebem o DNA do pai, eles passam a ser guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é uma característica dos filhos de Deus. Filho é aquele que recebeu o Espírito de Deus, amém? Lá em João capítulo 1 fala que todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquele que recebeu o Espírito de Deus se tornou filho. E a palavra fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, é importante que nós compreendamos uma coisa, porque eu sei que isso você sabe, amém? Que você é filho. Precisamos compreender uma coisa, compreenda, que quem recebe o Espírito Santo de Deus, começa a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra é bem clara. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos são aqueles que recebem o Espírito e passam a ser guiados por Ele. E não mais pela carne. E não mais pela velha natureza. Se você for ler esse contexto aqui de Romanos 8, um pouco antes, você vai ver o apóstolo Paulo ali falando sobre essa questão da velha natureza. Que não tem compatibilidade com quem é nascido de novo. Lá no versículo 5, fala assim, você está com a Bíblia aberta, só volte, senão só escute. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqueles que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Preste atenção aqui. Deixa que o irmão lá vai resolver. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqueles que têm o Espírito, têm a sua mente voltada para a palavra de Deus, para as coisas do Espírito. Amém? E a palavra fala assim que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui ainda fala, nesse contexto, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, queridos, aqui não é uma questão de Deus ter filhos que o agradam ou desagradam, mas é uma questão de velha natureza ou nova natureza. Quem guia a sua vida? Quem guia a sua vida? Pare e reflita, quem guia a sua vida? Não responda imediatamente, porque na ponta da língua a gente fala Deus. Mas olhe para dentro de você mesmo. Quem guia a sua vida? Quem nasceu de novo recebeu o Espírito. E dia após dia vai ouvindo a voz do Espírito e vai obedecendo. A fim de se tornar um filho semelhante a Jesus. Não significa que esse filho ainda não vai ter falhas. Não significa que esse filho vai de repente virar perfeito dia para a noite. Mas progressivamente ele passa por mudanças. Progressivamente ele vai crescendo em Deus. Progressivamente ele vai ouvindo a voz de Deus. Ele vai deixando essa voz o guiar. Amém? Então quem diz que é de Cristo
mas tem a sua mente controlada pela velha natureza, precisa rever o seu novo nascimento. Precisa rever, eu nasci de novo mesmo? Ou eu só sou simpatizante do Evangelho? Ou eu só sou um religioso que gosto de vir aos cultos porque isso me faz me sentir bem? Precisamos rever. Porque, queridos, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e viver entristecendo o Espírito Santo de Deus. A ordem de Deus é expressa na sua palavra. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Em 1 Tessalonicenses 5:19, a palavra fala assim: não apagueis o Espírito. Ora, como assim? Então é possível apagar o Espírito? Sim. Se você entristece continuamente o Espírito Santo, querido, você está apagando ele da sua vida. Talvez você já não o tenha mais. Porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, tem pessoas que um dia receberam o Espírito Santo, mas por cederem continuamente o pecado e continuamente cederem. E mesmo ouvindo a voz de Deus, continuam cedendo ao pecado, cedendo às paixões deste mundo. Ficam com o coração endurecido pelo engano do pecado, diz a palavra do Senhor. Então, ser guiado pelo Espírito é se tornar dependente dEle. É se tornar dependente da direção dEle. É como uma criança que segura nas mãos do pai e deixa o pai levar. Quando nós temos filhos pequenos, pelo menos eu, não tenho confiança em deixar o meu filho andando pela rua sozinho. Eu sempre seguro na mão dele, fica com a mão dada com a mamãe. O pai, ele quer que nós estejamos de mãos dadas com ele. Isso é ser guiado por ele, amém? Meu filho não decide para onde ele vai, eu levo ele. Mas às vezes os filhos crescem e eles querem, por si só, escolher o seu caminho. E aí o pai, ele fica triste, mas ele não pode forçar o filho a seguir o caminho que ele quer. E às vezes nós estamos na casa do pai, mas queremos viver a nossa vontade, não a dele. Queridos, o pai deseja que nós, como filhos, conhecemos o que ele tem no seu coração para as nossas vidas. O pai deseja que nós, como filhos, saibamos os seus planos, aqueles planos que ele escreveu quando a gente ainda estava nem no ventre da nossa mãe ainda, quando ainda éramos um embrião. Ele quer que nós conheçamos esse plano, que nós sigamos esse plano, mas seguindo a nossa vontade, nós não vamos cumprir esse plano de Deus. Esse plano só é revelado por meio do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 11, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 11, fala assim, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você quer conhecer os segredos do Pai? Você quer conhecer os mistérios do Pai? Você quer conhecer o plano que Ele tem para a sua vida?
Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito que Ele colocou dentro de você. O Espírito que te torna filho. Esse Espírito que Ele colocou dentro de você. É quem vai te revelar o que está no coração do Pai. Quando você ora, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele vai sussurrando ao seu ouvido aquilo que você tem que pedir para o Pai. Por meio das línguas ou por meio das palavras, palavras normais, palavras na nossa linguagem. O Espírito Santo, ele vai nos falando o que o Pai, ele quer de nós. Quantos aqui querem provar tudo que Deus tem para a sua vida? Fico feliz porque meia dúzia de pessoas querem. Essa meia dúzia de pessoas vão fazer uma grande diferença. Aumentou. Acho que agora tem uns 12. Quantos aqui querem provar tudo que Deus tem para as suas vidas? Melhorou. Está melhorando. Vai crescer. Sabe, queridos, não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada melhor do que viver o bom plano que Deus tem para a nossa vida. Porque os planos de Deus não são frustrados. Os nossos planos frustram. Os nossos planos humanos podem se frustrar. Mas embora a gente fale, meu Deus, mas eu estou fazendo a tua vontade, eu estou te servindo e parece que não está dando certo algumas coisas. E parece que eu não estou conseguindo tudo aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho. Querido, se for o plano de Deus, não se preocupe. Não se preocupe. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, até mesmo as tribulações têm um motivo, têm um propósito. Tudo isso é para te amadurecer, para te fazer crescer e para que você viva no próximo nível. Porque, queridos, na vida secular é assim. Na vida estudantil é assim. Para a pessoa avançar, ela tem que passar por provas. Para ela passar para o próximo nível, ela tem que passar pelos testes. E as dificuldades, as lutas, as provações, o que elas são, senão os testes de Deus na nossa vida, para provar o nosso caráter, para provar onde nós estamos fundamentados, aonde a nossa fé está fundamentada. Quero dizer para você, querido, que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso, querido, tenha intimidade com Ele sem limite. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida. Outra característica dos filhos, quando recebem o DNA do pai, chamam ele de Abba. Filhos, quando recebem o DNA do pai, o chamam de Abba. Romanos 8:15. Romanos 8:15, pode pôr ali. Fala assim a palavra. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando você ouve a palavra Pai, o que você pensa? Você pensa logo em amor, em provisão, em afeto, em ternura, em proteção, em segurança. Ou a palavra pai te lembra algum outro tipo de quadro? Ou gera algum tipo de revolta no seu coração? Medite. O que você pensa quando se ouve essa palavra? Queridos, tem muita distorção na mente das pessoas em relação à paternidade de Deus. Porque, na verdade,
Muitos de nós não tivemos uma figura de pai que representasse bem a figura de Deus como pai. Na verdade, não é só alguns, mas muitos sequer tiveram um pai. Infelizmente, essa é a realidade. Alguns foram criados só com as mães, ou com avós, ou com tios. E quando, de repente, um tio assume, e realmente é uma figura de pai, é uma bênção. Ou um avô, é uma bênção, quando ele representa essa figura. Mas em muitos casos isso não acontece. Às vezes é mais mesmo as mulheres que assumem, tomam a frente. Infelizmente. Agora, queridos, quando nós não temos uma figura de pai em nosso lar, que se aproxime da figura de Deus, nós acabamos transmitindo essa ideia de pai para Deus. E talvez nós nem reconheçamos, nem nos atentamos para isso, que às vezes a nossa visão de Deus como pai está distorcida. Às vezes não paramos para refletir sobre isso. Mas é muito interessante nós avaliarmos como você vê Deus, pai. Você consegue enxergar Deus como um pai? Você consegue ter um relacionamento íntimo? Você consegue deitar no colo dele, se deliciar na presença dele? Ou você vê Deus como alguém distante? Como alguém que está tão longe? Como alguém que talvez é muito duro, muito severo, e que se você não fizer tudo direitinho, ele está pronto para te castigar? Ou talvez você não se sinta amado por Deus. Talvez você não se sinta aceito por Deus. Sabe, queridos, quando a nossa imagem de Deus como pai é correta, nós temos prazer em nos relacionar com Ele. Não fazemos por obrigação, porque alguém cobra, porque o líder cobra, porque a igreja incentiva. Quando nós chegamos aonde nós chegamos, nós temos liberdade para erguer as nossas mãos e dizer: Pai, eu te amo. Nós chegamos no culto, na hora do louvor, da adoração, a gente levanta a nossa mão e diz: Pai, eu te amo e eu quero mais uma tarde, mais uma noite, te louvar de todo o meu coração. A gente chega no nosso quarto e não vê a hora de sentar ou ajoelhar e começar a conversar com o nosso Pai. A gente senta ali no chão e começa a conversar com Ele, a gente não vê as horas passar, a gente tem que levantar porque tem que trabalhar, tem que resolver outras coisas. A gente tem prazer. Muitas pessoas não têm prazer em estar com o seu pai, porque a sua imagem de Deus como pai está distorcida. E Deus, Ele quer curar o nosso coração. Ele quer curar a nossa visão, para que nós vejamos Ele como Ele realmente é. Um pai que se importa. Um pai que nos ama. Um pai que nos amou de tal maneira. Um pai protetor. Um pai que provê. Um pai que cuida. Um pai que nos dá um destino. Queridos, a figura paterna é tão importante na vida de um filho. E por isso o diabo ele trabalha tanto para minar a família, para destruir as famílias. O pai ele é a figura de autoridade que traz provisão, proteção, transmite segurança, ensina a criança a se relacionar e dá destino para os filhos. O pai é quem dá o destino para os filhos. E por isso que hoje muitas pessoas andam inseguras, mesmo estando na igreja, mesmo sendo chamadas filhas de Deus, andam inseguras, perdidas, sem senso de propósito, sem saber para onde estão indo, com dificuldade nos relacionamentos, muitas vezes com uma vida sem disciplina, por causa da ausência paterna. Agora, queridos, precisamos permitir, precisamos entregar para Deus.
nosso passado, de frustração, de tristeza em relação à nossa paternidade. Não podemos aceitar mais que isso nos impeça de ver a Deus como Pai. Precisamos permitir que o Senhor cure o nosso coração em relação ao pai biológico. Se você tem pendências com o teu pai biológico, querida, você precisa permitir o seu coração ser curado. Você tem que voltar atrás. Você precisa permitir que o Senhor cure essa área da sua vida. Porque senão, você sempre vai estar transmitindo para Deus essa imagem. E o seu relacionamento com Ele vai ficar limitado. Temos que permitir que o Pai dos céus cure o nosso coração e supra as carências que ainda existem nele. A palavra nos garante que Deus nos adotou como filhos, somos filhos de adoção. Nós somos amados por Ele de forma incondicional. Sabe, queridos, uma coisa é nós sabermos que somos amados, outra coisa é nós termos revelação de que somos amados. Porque quando nós temos revelação, tudo muda. Saber que nós somos amados pelo nosso Pai muda a nossa visão que nós temos de nós mesmos. Muda a visão que nós temos de Deus. Muda a visão que nós temos das pessoas também. O Pai me pediu para falar para vocês que vocês são amados. Falei, Senhor, o que eu vou falar? Deus falou, fale para Ele. Fale para eles que eu os amo. Fala, mas Senhor, eles sabem que o Senhor os ama. O Senhor falou assim, você pensa que eles sabem. Nem todos sabem. Nem todos compreendem. Nem todos têm a revelação do meu amor. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus te ama. E embora essa palavra seja tão simples, tão falada, todo mundo fala. Que você pense, que você reflita sobre a significância dessa palavra. E se preciso for, repita ela para você 100 vezes por dia. Durante 365 dias do ano. Deus me ama. Eu sou amado. Eu sou amada do Pai. Amém? Jesus falou que nós não ficaríamos órfãos. Aí em João 14 ele falou assim, eu não vos deixarei órfãos. Quem vê Jesus vê o Pai, amém? Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfãos. Quem é o Pai? Deus. Mas o Filho falou, eu não vos deixarei órfãos. Porque o Filho é a representação do Pai. Ele falou, não vos deixarei órfãos. Nós não somos órfãos, você não é órfão. Ainda que você seja órfão do seu pai biológico, o Pai te adotou. O Pai te escolheu. Nós recebemos o espírito de adoção. Toda a orfandade já foi extirpada da nossa vida. Queridos, o órfão, ele tem medo do que os outros pensam ao seu respeito. O órfão, ele tem uma carência na sua alma. A sua alma busca aplauso dos homens para suprir essa carência. Mas um filho, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é o seu pai. E por isso ele não fica com medo do que os outros vão pensar dele. Não tenha medo do que os outros pensam de você. Porque você é filha amada do Pai. Amém? A palavra nos ensina, queridos, que nós temos que ter temor a Deus. Mas esse temor fala de um respeito, de uma reverência. E não medo. O medo deixa as pessoas inseguras. O medo deixa as pessoas incapazes de cumprir o seu destino. O medo leva as pessoas a mentirem, a ocultarem os seus pecados, as suas fraquezas, os seus fracassos. A
A palavra fala que nós não recebemos um espírito de escravidão para nos conduzir novamente ao medo. Mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Quando você entende que Deus é o seu Pai, quando você permite que essa revelação entre dentro de você, os medos vão sendo extirpados. Os medos vão fugindo, se diluindo da sua vida. Queridos, você pode se aproximar de Deus e dizer Abba. Abba significa Pai querido. Um filho adotado, ele é um filho escolhido. Um filho adotado é um filho que veio de um desejo. Amém? É um filho, não é um filho que veio de um ato impensado, mas é um filho que veio de um desejo. Como os irmãos sabem, a maioria, eu tenho um irmão adotado, Gabriel. Acho que todo mundo sabe, né? Dá para perceber que ele é branco dos olhos azuis. Lindinho. Da Mana. E quando a minha mãe e meu padrasto resolveram adotar um filho, eles queriam muito. Eles desejavam muito. Eles tinham um sonho. Um filho adotado. Eu falo na maioria dos casos, amém? Claro que a gente sabe que eles têm exceções e casos abusivos. Mas na maioria dos casos é porque havia um desejo. E quando Deus nos adotou, queridos, é porque Ele nos desejava. Quando o Pai resolveu nos adotar, é porque Ele nos desejava. Eu quero dizer para você que antes mesmo de você nascer, você já era um desejo de Deus. Você já era desejado, desejada por Deus. O Pai já queria você. E o Pai já tinha planos ao seu respeito. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Você pode dar um forte aplauso para o Pai. E a palavra diz que você pode chamá-lo de Abba, Pai. Pai querido, papaizinho. Você pode chegar na presença dEle. Deixar Ele curar o seu coração. Deixar Ele te conduzir. Deixar Ele te aconselhar. Permitir que o amor dEle preencha todas as lacunas do seu ser. Permitir que o amor dEle preencha cada quarto da sua alma. A alegria do coração do Pai é o relacionamento com os seus filhos. Você pode ter passado um dia no teu trabalho difícil. Você pode ter passado um dia de tribulação. Mas quando o pai chega em casa e vê o seu filho saindo ao seu encontro, correndo, abraçando, o pai, ele esquece aquele dia difícil e dá um abraço no pai, no filho. Porque a alegria do coração do pai é o relacionamento com os filhos. Estou falando aqui de pais curados, amém? A gente sabe que para tudo existe uma exceção. Às vezes o pai não é curado, não é liberto, aí o filho vem abraçar. Aí ele fala assim, sai pra lá, menino. Aí está ferindo o filho. Nós não temos pais assim aqui, amém? Que bom que uma pessoa concordou comigo, fico feliz. Nós não temos pais aqui assim, amém? Porque se você é assim, querido, reveja o seu novo nascimento. Reveja a sua conduta. Os seus filhos precisam de você. Não só os pequenos, os grandes também, ainda mais. O pai, ele tem prazer no filho. Por mais que os filhos aprontem.
às vezes tira uma nota ruim na escola, ou desobedeçam. O pai não deixa de amar um filho por causa disso. Ele pode até ficar com raiva, pode até falar aquilo que não deve da boca para fora, mas um pai não deixa de amar um filho, porque ele erra, porque ele falha. Claro que aquilo que foi feito, todo pecado tem uma consequência, amém? Todo pecado tem uma consequência. Quando o filho peca, ele vai colher as consequências do seu pecado. Mas o pai não deixa de amar o filho por causa disso. O nosso Pai Celestial não nos deixa de amar por causa das nossas imperfeições. Ele não nos deixa de amar porque nós falhamos. Ele não nos deixa de amar porque nós pecamos. O amor dele é incondicional, ele não te ama assim. Ele te ama simplesmente porque ele te ama. Então, querido, não permita que a culpa, a condenação fique atormentando a sua vida, o seu coração. Porque muitas pessoas às vezes falham e pensam, Deus não me ama mais. Isso os levam cada vez para mais longe do Pai. Quero dizer para você que Deus, ele te ama. Independente do que você tem feito, independente das suas falhas, das suas fraquezas, você é amado. Deus, ele tem prazer em você, no relacionamento contigo. Se você falhar, você vai colher consequências, porque o pai também corrige o filho que ama. Amém? A correção é um mecanismo divino para nos trazer de volta para o prumo, de volta para a vontade. E às vezes você pode estar passando por um período de correção. E o pai, ele corrige o filho que ama. Então, suporte a correção de Deus, se você estiver passando por ela. Porque se você suporta a correção, então você é filho. Amém? Porque o filho suporta a correção. O pai, ele também corrige. Mas o pai, ele não deixa de amar o filho, porque o filho comete algum deslize. O pai, ele tem prazer no filho. Quando Jesus foi batizado, a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E ele falou assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, ele passou pelo batismo de arrependimento, querido, sem ter tido pecado. Aquele batismo era o batismo de arrependimento. Porque ali Jesus, ele estava também representando a mim e você. E depois que o Espírito Santo vem sobre nós, nós também nos tornamos filhos que causam prazer no coração do Pai. Eu quero dizer para você que o Pai, ele tem prazer no relacionamento contigo. Que você é o prazer do Pai. Talvez você ache difícil acreditar. Tem gente que fala assim, será? Mas eu tenho falhado, Deus. Mas eu quero dizer que o Pai, ele tem prazer no relacionamento contigo. Todas as vezes que você separa um tempo para estar a sós com Ele, o Pai, ele se alegra. Sabe aquele filho pródigo que fez um monte de... Que palavra que eu vou usar? Bobagem. O pai estava de braços abertos para recebê-lo, porque o pai o amava. Mesmo ele tendo falhado, feio. Quero dizer para você que o Pai te ama. Que você é amado do Pai. Que você é o prazer do Pai. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu querido, Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer no relacionamento contigo. Precisamos ter prazer em ter relacionamento com Ele. Porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. Terceiro e último ponto. A identidade de filho nos coloca na posição de herdeiro. Herdeiro de quê? Herdeiro de tudo, irmãos. Herdeiro de tudo. Tudo que é do pai é do filho. Tudo que é do pai é do filho. Mas para nós sermos herdeiros, precisamos ser batizados na morte juntamente com Ele. Precisamos passar pelo batismo de arrependimento.
Precisamos da nova natureza. Ainda nesse texto fala que se nós sofremos com Ele, a fim de com Ele sermos glorificados. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir essa parte. Não é verdade? Sofrer, a gente não gosta. Mas, queridos, ela também é importante. Até porque, para nós abandonarmos muitas coisas que a nossa carne gosta, a gente vai ter que sofrer. Para a gente abandonar algumas coisas que desagradam a Deus e que a gente gosta, a gente vai ter que sofrer. A renúncia, se for fácil, não é renúncia. Não é difícil para mim renunciar a refrigerante Coca-Cola. Eu não gosto. Tanto faz. Tanto faz não, eu não gosto. Não é tanto faz. Mas para mim renunciar um bolo de chocolate. Que estava na oficina aqui, a irmã Catilene trouxe aqui na oficina. Eu falei, ai Jesus, esse bolo. Quem está me entendendo? Eu não quis sofrer, eu comi. Confesso. Não quis sofrer, ficar sem ele. Falei, vou comer. Só hoje. Só hoje. Queridos, a renúncia envolve sofrimento. Porque você dizer não para aquilo que a tua carne gosta é sofrer. Você dizer não para o mundo. Você dizer não para os seus sonhos quando não são os sonhos de Deus é sofrer. Mas se nós sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele, amém? Você pode dizer amém? Querido, Jesus só recebeu coroa de rei depois que Ele passou pela cruz. Então isso é muito importante. Passarmos pela cruz. As aflições fazem parte. A mortificação da carne faz parte. Mas a palavra diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que você está passando hoje, querido, amado, amada do Pai, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E se você crê nisso, diga eu creio e dê um forte aplauso ao Espírito Santo de Deus. Então Jesus por um período de tempo, Ele precisou passar pela aflição na sua carne, para ser consagrado como Rei da Glória. E queridos, nós também vamos ter que suportar algumas aflições, sabendo que tudo é passageiro. Sabendo que cada tribulação vencida, cada provação, cada teste, se nós formos aprovados, nós vamos ser levados para um nível novo, amém? Nós vamos ser levados para uma etapa adiante. Nós estaremos amadurecendo e nos tornando aptos para viver o que Deus planejou para nós. Nós somos filhos e herdeiros das promessas, diga amém, eu recebo. Queridos, nós não podemos viver na casa do Pai como irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é aquele que ficou chateado. Quando o pai chegou, abraçou o filho, colocou um anel no dedo dele, deu as melhores vestes, falou, vamos fazer uma festa, vamos matar aqui os bezerros. E chamou toda a vizinhança e foi aquele festão. Ele ficou lá chateado. Poxa vida, estou aqui tanto tempo e o pai nunca deu uma festa dessa para mim. E agora vem esse filho, pega a herança dele, vai lá, gasta tudo, faz a maior bobagem. E ele chega agora, e o pai faz isso com ele, não faz comigo. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos na casa do pai, como o irmão do filho pródigo. Chateado porque o nosso irmão está recebendo. Por que ele recebe? Eu não. Por que essa bênção chega na vida dele e na minha não chega? Você está vivendo como herdeiro? Sabe o que o pai falou? Ora, você não está entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Desfrute. Peça. Tome posse pela fé.
Você é filho? Você é filho? Às vezes não nos sentimos dignos de pedir. Às vezes achamos que não merecemos. Ou às vezes achamos que Deus não está preocupado com isso. Deus se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida, com os mínimos detalhes. Precisamos pedir com fé. Desfrute da sua condição de filho. Você é filho, amém? Temos que acreditar que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Romanos 8:32. Se Deus não poupou o seu filho. Lá em Lucas 11:13, Jesus diz: qual pai do meio de vocês que se o filho pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Temos um Pai bom. Diga: o meu Pai é bom. Deus, queridos, não vai nos dar as coisas simplesmente por nos dar. Eu quero muito, 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 como uma criança que às vezes não entende o tempo certo. Pede algo que vai fazer mal para ele. Deus não vai te dar uma coisa se isso vai te fazer mal. Talvez seja por isso que você não recebeu ainda aquilo que está pedindo. Deus é um Pai bom, amém? Ele é um Pai bom. Mas se o que você está pedindo agrada a Ele, vai te fazer bem, vai fazer bem para a tua família, continue pedindo, amém? Continue pedindo com fé. Um pai bom não vai dar um carro na mão do seu filho de 5 anos, porque vai ser tragédia. Não vai dar a chave do carro para um filho de 5 anos dirigir, vai ser tragédia. Às vezes tem coisa que a gente está pedindo agora, que não é que Deus não quer nos dar, mas Ele está esperando a gente amadurecer um pouquinho mais. Ele está esperando a hora certa, o tempo certo, para isso acontecer na nossa vida, amém? Continue pedindo. Não desiste, não desanime, não pense que o Senhor não está te ouvindo. Lá no versículo 19, já para a gente finalizar, a palavra fala assim, que a criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe, queridos, tem tantas pessoas nessa cidade que estão necessitando de uma palavra de vida que saia da boca de um filho como você. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de vida que só os filhos têm o poder para liberar. Se nós somos filhos, nós vamos levar essa identidade onde nós formos. Se você é filho, você tem que manifestar essa identidade. Não podemos ocultar. Jesus não ocultou a sua identidade de filho. Queridos, nós não podemos guardar esse amor só para nós. Quantos aqui são amados por Deus? Levanta a mão e fala assim: eu sou amado do Pai. Não guarde esse amor só para você. A palavra fala que Deus é amor, e quem ama é nascido de Deus. Quando nós andamos em amor, nós estamos imitando o Pai. Nós estamos manifestando a identidade de filho. Quando nós agimos com amor, nós estamos manifestando Jesus à nossa geração. Vira para o seu irmão e fala assim: meu querido, manifeste a identidade de filho para a sua geração. Sabe, queridos, quando nós servimos o nosso lar, quando nós agimos com amor em nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, ou onde quer que nós passamos, nós estamos manifestando a identidade de filhos. Sempre que nós vamos agir,
Sempre que nós vamos falar com alguém, temos que pensar: é assim que age um filho de Deus? É assim que Jesus agiria? Porque Ele é o nosso modelo, amém? Então existem pessoas que só estão esperando ver os filhos de Deus se manifestarem para serem libertas, para serem curadas, para se entregarem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sabe, queridos, nós estamos num tempo que as pessoas estão cansadas de discurso. As pessoas estão cansadas de pessoas que só falam. As pessoas querem ver a vida de Deus em nós. As pessoas querem ver a vida de Deus se movendo através de nós. As pessoas desejam, necessitam. As pessoas aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não a manifestação de uma religião. As pessoas não estão aguardando com expectativa um pregador eloquente. As pessoas não estão aguardando com expectativa um ensino doutrinário rígido. As pessoas estão esperando, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos. Quem aqui está disposto a se manifestar como filho na sua geração? Vai se colocando de pé, em nome de Jesus.